Olá, estudantes da segunda série, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos a nossa intérprete, a Jéssica, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem bacana, bem especial para os senhores e para as senhoritas. Na aula de hoje, você vai ter um grande objetivo, que é conhecer as ondas periódicas estacionárias e nós vamos falar bastante de harmônicos. Então, hoje, você vai compreender como é que funciona uma onda, por exemplo, num violão, uma onda de rádio, uma onda, por exemplo, uma onda de rádio AM e FM e assim por diante. Então, vamos trabalhar? Olha só que interessante. Pessoal, o que você precisa para você compreender essa aula? Primeiro, você tem que relembrar alguns conceitos relacionados à ondulatória, como período, frequência, comprimento de onda e assim por diante. Pessoal, e assim, vamos lá para você começar essa aula para você pensar na sua cabeça. Por que temos rádio AM e FM? Qual é a diferença da rádio AM e FM? Aliás, já uma pergunta para você. Por que no interior, no sítio, uma rádio AM sintoniza um pouquinho melhor que a rádio FM? Já parou para pensar? Pois é, esses são conceitos, isso são respostas que você vai obter na aula de hoje. Então, vamos lá, só para você compreender. O que é uma onda periódica? Pessoal, esse termo periódico vem do seguinte fato. Periódico é que tem período. O que é ter período? Pessoal, para ter período, o fenômeno ele tem que se repetir levando sempre o mesmo tempo. Por exemplo, a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. A cada 24 horas e alguns minutos, a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, isso é periódico, tem período. E período é o tempo de um ciclo. No caso da Terra, o período de rotação da Terra é 24 horas. No caso da translação da Terra em torno do Sol, isso também é periódico. A cada 365 dias, a Terra dá uma volta em torno do Sol. Então, isso é periódico, tem período. E o período é o tempo de um ciclo. Agora, algo que não é periódico. Hoje você anda 10 km em 1 hora. Um exemplo. Amanhã você anda 10 km em 58 minutos. Isso não é periódico, não tem período, porque você está mudando. Beleza? Então, assim, nós vamos estudar a ideia da onda periódica, que é uma onda que ela é cíclica, que ela tem um período de oscilação. Beleza? Não esqueça disso. Então, mais uma vez, onda periódica é uma onda que tem período, que ela sempre oscila no mesmo tempo. É periódico. Beleza? E é claro, pessoal, você vai ter que também entender o conceito de amplitude. Uma forma bem simples para você. A amplitude de uma onda, ela está relacionada com a energia de uma onda. Grande amplitude, grande energia. Baixa amplitude, baixa energia. Sabe quando você altera o volume da TV? Então, digamos que você está lá no volume 25. Você está assistindo a sua série, seu filme, e aí você eleva para 28. Você está amplificando a onda. Você está aumentando a amplitude dessa onda. Beleza? Não esqueça disso. Pense numa onda que ela sobe, que ela desce. A amplitude é a distância do meio da onda até o extremo superior ou do meio da onda até o extremo inferior. Não esqueça disso. Isso é amplitude. Se você pegou isso, então nós podemos ir um pouquinho adiante. Pessoal, falar um pouquinho da frequência AM e da frequência FM. Pessoal, frequência modular FM e frequência modular AM. Pessoal, de uma maneira bem simples. A frequência AM, ela tem uma amplitude que é sempre a mesma. A frequência da rádio AM, ela é diferente. Na rádio AM, a amplitude, ela é variada. Ela varia. Então, simples. Na frequência da rádio FM, ela sempre vai ter a mesma amplitude. Ela tem amplitude constante. E já na rádio de frequência AM, ela tem uma amplitude, depois ela muda de novo. Ou seja, uma amplitude que não é constante.
Repare bem, você sabia que pelo fato da rádio AM ela ter uma amplitude variada, você sabia que ela tem maior alcance? E tem mais um detalhe, pessoal, lembra que eu comecei a aula falando de uma pergunta, por que no sítio a rádio de frequência AM sintoniza melhor que a rádio de frequência FM? Só por causa disso, porque o comprimento de onda da frequência AM é maior do que a frequência FM. Deste modo, ela é mais achatada, ela é mais longa e ela consegue contornar melhor os obstáculos. Então, no sítio que você tem árvores, você tem morros, você tem toda uma geografia, a onda da frequência AM consegue contornar melhor. Por isso que ela sintoniza melhor do que a rádio de frequência FM. Isso que eu comentei com você foi uma questão do Enem, beleza? Então, olha só, se você pegou essa parte, olha aqui, olha que interessante. Como eu já mencionei, dá uma olhada nesse GIF, a amplitude da onda FM, ela é constante. E da rádio AM, ela muda, não é constante. Beleza? Assim fica fácil. Na verdade, né, pessoal, a física, você tem diversos níveis, né? E a ideia do ensino médio é que você compreenda uma física que possa te ajudar. Se um dia você quiser realmente estudar a física pura e aplicada, você entra no ensino superior e aí sim, né? Lá você vai ver que dá para calcular a energia, né, em determinado ponto da onda. Lá você vai conhecer as equações de Maxwell, que são equações atreladas à luz. Então, é um universo bem bacana. Fica aí para sua curiosidade, quem sabe você possa um dia cursar física, tá? Então, assim, vamos lá, falar um pouquinho do emissor e receptor. Pessoal, como é que funciona o rádio? Como é que funciona uma TV? Bem simples. Imagine você o seguinte, eu tenho sempre que ter um emissor, tá? Então, assim, você pega aí, vamos pegar aqui na nossa cidade, na nossa capital, né? Essa aula está sendo gravada aqui em Curitiba. Então, nós temos uma região bem alta, onde nós temos os canais de rádio, os canais de televisão. E ali é gerado um pulso de onda. Esse pulso, ele tem uma frequência de oscilação. Então, essa frequência, essa onda, ela vai, em algum lugar do espaço tem um satélite, e esse satélite, ele vai receber essa onda e ele vai refletir para toda a região. E é claro, essa onda, ela vem com determinada frequência. O meu rádio, eu sintonizo ele para pegar a frequência dessa onda. Lembrando que esse rádio, ele oscila, ele tem uma frequência de oscilação. E aí o que acontece? Se eu sintonizar a frequência dele na mesma frequência da onda, ali nós vamos ter algo que nós chamamos de ressonância. A onda vem e ele consegue captar e ele entra em ressonância e ele absorve a energia da onda que veio. É claro que a energia que vem da onda, ela traz com ela a informação do som e aí esse equipamento ele tem toda uma tecnologia para decodificar esse som. É claro que essa é uma maneira simples para você entender, né? Uma pessoa técnica, ela vai explicar de uma forma muito mais complexa, que não é a ideia da nossa aula. Então, dá para você ter uma visão de como funciona a emissão e a recepção de uma onda de rádio? Acredito que sim. Se você pegou essa parte, então, veja, o mesmo é válido para um televisor, tá? O mesmo é válido para o televisor. A emissão e a recepção têm que ter a mesma frequência, ocorre uma ressonância, frequências iguais, e aí um absorve a energia do outro. Beleza? Então assim, pessoal, se você pegou essa parte, vamos aplicar tudo que nós falamos até aqui em um exercício? Olha só, essa atividade ela fala o seguinte, o gráfico a seguir registra um trecho de uma corda esticada onde foi gerada uma onda periódica, com um período de 0,4 segundos. Então determine, letra A, a amplitude da onda, letra B, o comprimento de onda, e a letra C, a frequência da onda, e a letra D, a velocidade de propagação da onda. Aluno querido, você vai ter um tempo para resolver esse exercício e na sequência nós vamos retornar com a solução dele, com a correção do exercício.
Então, vamos fazer a correção do exercício? Olha só um exercício que na verdade é 4 em 1, né? São 4 perguntas numa única questão. Diante dessa figura, ele pede para você calcular a amplitude da onda. Vamos fazer a correção? Pessoal, bem simples. Lembra-se que a amplitude é do meio da onda até o extremo superior ou do meio da onda até o extremo inferior. Se você sabe que toda essa distância, o tamanho total é 15 centímetros, do meio até a parte superior, isso vale 7,5 centímetros. Esse é o valor da amplitude. O mesmo é válido do meio até abaixo, também vale 7,5. Beleza? Tranquilo? Amplitude do meio até em cima. Se o tamanho inteiro é 15, então do meio até em cima vai dar 7,5 centímetros. Agora, a segunda questão, o comprimento de onda. Eu prefiro que você pense assim, meu caro estudante. O comprimento de onda é uma distância de uma crista cheia mais um vale cheio. Então vamos pensar o seguinte, olha só que curioso. Nós temos aqui, ó, um vale cheio, uma crista cheia, tá? Um vale cheio mais a metade de uma crista. Então, nós temos a distância inteira, 49 centímetros. Se eu pegar aqui, pessoal, e pensar o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Eu separo toda essa figura em 7 partes. Em 7 partes eu tenho 49 centímetros. Então, cada parte vale 7 centímetros. Concorda comigo? 7 vezes 7, 49. A lá matemática básica. Então, se cada parte vale 7 centímetros, vamos contar aqui, ó. 7, 14, 21, 28. O tamanho de lambda, pessoal, equivale a 28 centímetros. Transformando em metros, você divide por 100. Isso dá 0,28 de metros. Mais uma vez, você tem 7 partes equivalendo 49. Então, cada parte vale 7. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 7, 28. 28 centímetros. Lembre-se, um vale cheio mais uma crista cheia dá o que nós chamamos de lambda. Beleza? Então, não esqueça disso. Sabendo que você pegou essa parte, agora vamos achar a frequência de oscilação dessa onda. Pessoal, a frequência, lembre-se, o período ele deu que é 0,4 centímetros. Vale destacar para você que a frequência é o inverso do período. É 1 sobre período. Então, vem para cá. 1 sobre 0,4, isso dá 2,5 Hz. Beleza? Pessoal, e é claro, ele pediu a velocidade de propagação da onda. A velocidade é dado por essa fórmula. O comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda nós acabamos de encontrar que é 0,28 multiplicado por 2,5 a frequência. Isso dá uma velocidade de 0,4 metros por segundo. Beleza? É claro que se você pegou essa parte, agora nós vamos um pouquinho adiante. Pessoal, falando então agora, falando um pouquinho de harmônico, as ondas estacionárias, pessoal, elas formam o que nós chamamos de ventres. Dá uma olhada nessa figura. Ela oscila de modo a formar um ventre. Eu prefiro falar numa linguagem mais coloquial que você entenda. Forma barrigas. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui vai ser importante, olha. Eu tenho uma onda que ela oscila e ela é uma onda estacionária, ela é uma onda confinada. Um violão, por exemplo, a corda começa aqui e trava lá na frente. Você bateu, ele vai oscilar, ele vai formar alguns gomos, o que nós chamamos de ventres, que eu prefiro que você pense em barrigas, tá? Então, o que acontece? Se ele oscilar de tal modo que forme uma única barriga, nós falamos que ele está vibrando no primeiro harmônico, é o estado fundamental. Se ele formar dois ventres ou duas barrigas, ele está no segundo harmônico. E assim por diante. Então, repare bem, uma forma bem simples. O harmônico aqui é um termo utilizado para você dizer quantos ventres ele está formando. Simples. 10º harmônico forma 10 barrigas. 15º, 15 barrigas e assim por diante. Beleza? Talvez você faça aula de música, pessoal, e lá eles usam o harmônico para outra coisa. Então, não confunda isso.
Beleza? E é claro, né, pessoal, se você pegou essa parte, uma atividade aqui para a gente ir fechando a aula. Uma atividade, ele fala o seguinte: o princípio de funcionamento dos instrumentos musicais de cordas, como violão, guitarra e cavaquinho, entre outros, é a onda estacionária. Em algumas linhas, descreva o que é uma onda estacionária em cordas. Vamos ver se você pegou? Ei, eu falei um pouquinho rápido, mas eu mencionei o que é uma onda estacionária. Você terá um tempo para responder e na sequência nós vamos retornar com a solução do exercício. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? O que é uma onda estacionária? Bem simples, é uma onda confinada. Você bate, ela vai ir uma onda por cima, ela bate e reflete. Só que na reflexão ela já encontra parte dela que está indo ainda. Então, eu tenho uma parte dela voltando e uma parte ainda. Isso forma, pessoal, uma interferência, formando as barrigas, que são os ventres, que nós chamamos de harmônicos, tá? É isso, é só isso, tá? E é claro, se você pegou essa parte, vamos encerrar a nossa aula fazendo uma pequena retomada. O que é uma onda periódica? É uma onda que tem período, ela sempre tem o mesmo tempo de oscilação, beleza? O que é uma onda estacionária? É uma onda confinada. Foi isso que nós vimos na aula de hoje. Pessoal, essa foi a nossa aula. Desejo você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.